Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira, dia 23 de fevereiro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos 22 ao 25. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. E quem quer perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, do que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, se se perde e destrói a si mesmo? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, é grande a alegria de estarmos reunidos através da Palavra de Deus, nesse tempo tão importante para a nossa vida, nesse tempo de Quaresma. E eu louvo ao Senhor porque Ele tem nos dado a oportunidade de estar reunidos todos os dias através da Sua Palavra. Pessoas de tantos lugares que dedicam esse tempo para ouvir, para alimentar da Palavra de Deus, para fazer da Palavra de Deus esse alimento diário que tem fortalecido a nossa vida, que tem restaurado a vida de muitos, que tem reconciliado casais, que tem restaurado famílias, homens e mulheres. E esse é o poder transformador da palavra. E nós devemos desejar todos os dias. E nesses 40 dias, nessa Quaresma, vamos fazer esse propósito. Vamos fazer esse bom propósito de alimentar todos os dias a palavra de Deus. Nós começamos ontem, a quarta-feira de cinzas, lembrando quem nós somos, mas também lembrando quem é Deus e o que Ele pode fazer na nossa vida. A partir do momento que cada um livremente toma a decisão de seguir o Senhor. Muitas pessoas ainda não haviam entendido o que era seguir o Senhor. Muitos ainda carregavam a mentalidade humana. Essa mentalidade que, por exemplo, eu estou seguindo o rei, eu estou perto de alguém poderoso, então eu também vou ser uma pessoa poderosa. Mas Jesus, Ele veio nos ensinar um outro caminho, não o caminho do elogio, dos aplausos, do conforto, não o caminho que explorava as outras pessoas, os mais simples, mas Jesus veio nos apresentar o caminho que nos leva ao céu. Porque quando o próprio Jesus diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim, Jesus está dizendo que a partir do que Ele veio propor para nós, a única maneira de chegar aos céus é caminhando com Jesus, é andando com Ele. Então primeiro Jesus chama os discípulos e começa a anunciar para eles o que Ele haveria de sofrer. Jesus fala: olha, eu vou sofrer muito, vou ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, eu vou ser morto, mas eu vou ressuscitar no terceiro dia. Os discípulos ainda não entendiam, estavam começando essa experiência com Jesus, mas Jesus já anunciava bem antes
tudo o que ele iria passar. Então, para os discípulos, Jesus revela o sofrimento, a angústia, tudo o que ele iria passar por amor a nós. E depois, então, Jesus reúne toda a multidão e vai falar com eles: olha, vocês não vão poder me seguir somente por causa dos pães que eu multiplico, somente porque eu estou curando as pessoas. Vocês não vão conseguir ser meus discípulos se vocês não tomarem uma decisão radical de mudança de vida. E é tão maravilhoso nós meditarmos isso, irmãos e irmãs, porque Jesus, ele sempre foi muito verdadeiro. Jesus, ele não facilitou o caminho para ninguém. Jesus não carregou essa preocupação de querer falar palavras para agradar as pessoas, para que as pessoas não se afastassem dele. O contrário, essa palavra é uma das palavras mais fortes que Jesus fala para aquelas pessoas. Quando ele vai dizer: se alguém quer me seguir, renuncie, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e depois me siga. Essa é a proposta de Jesus para todo cristão, para todo batizado. Seguir Jesus é um desafio. Seguir Jesus não é somente andar atrás dele, mas é seguir os passos de Jesus, é querer imitar Jesus. Por isso que, depois de um certo tempo, aqueles que estavam começando a caminhada da igreja, os discípulos foram chamados de cristãos, porque eram aqueles que imitavam Jesus, no proceder, no agir, no falar, em tudo. Então Jesus olhava aquela multidão e falava com eles o que eles precisavam fazer, os passos que cada um precisaria dar para seguir Jesus. E nesse tempo de Quaresma, nós somos chamados para isso. A penitência é a penitência de nós renunciarmos a nós mesmos, às nossas vontades, o nosso querer, para nos configurarmos ao Senhor, ao propósito do Senhor para a nossa vida. Nós podemos carregar esse título de cristãos, mas nos momentos difíceis, nós não conseguimos manter a nossa fé, se realmente nós não tomarmos esse propósito de renunciar a nós mesmos. E renunciar a mim mesmo é estar disposto a abrir mão do que eu quero, a abrir mão das minhas vontades, para abraçar a cruz e para seguir Jesus. A cruz de cada dia. Porque quando nós estamos no caminho do Senhor, é assim. Nós vencemos um dia de cada vez. E essa cruz, meu irmão e minha irmã, são as nossas lutas do dia a dia. E eu gosto muito de meditar isso porque nós cristãos precisamos entender o que é de verdade seguir Jesus. Jesus fala de renúncia e fala de cada um carregar a sua cruz. E Jesus não falou que nós estaríamos sozinhos, mas Jesus sim deixou bem claro que servir a Ele, que seguir a Ele, seria uma decisão de coragem, uma decisão de fé. E nesse tempo de Quaresma, é esse tempo tão propício para nós pensarmos, meditarmos e desejarmos o Espírito Santo que Ele trabalhe no nosso coração nesse sentido. Cada vez que nós renunciamos o pecado, cada vez que nós renunciamos os vícios, cada vez que nós renunciamos aquilo que nos afasta de Deus, cada vez que nós vamos matando o homem velho que está em nós e vamos deixando o Espírito Santo agir na nossa vida, nós vamos crescendo, nós vamos amadurecendo na fé. Jesus, Ele carregou a cruz por mim e por você.
Ele carregou os nossos pecados. E nós somos chamados hoje a carregar a nossa cruz. Mas carregar essa cruz não como um castigo. Isso precisa ficar bem claro. Levar as nossas dores, o nosso dia a dia, na certeza que o Senhor está conosco. Na certeza que nós não estamos sozinhos. Muitas vezes, nós vamos sentir fracos. Podemos até cair como Jesus caiu. Mas não podemos ficar prostrados. Nós temos que, pela força do Espírito Santo, levantar e continuar a nossa jornada. Todos os homens e mulheres de Deus carregaram a sua cruz e seguiram Jesus, porque Jesus é o primeiro a carregar a cruz, a nossa cruz. E você pode ter certeza no seu coração, você não está sozinho. Eu não estou sozinho. Quando nós tomamos essa decisão de seguir ao Senhor, nós estamos também tomando a decisão de nunca mais andar sozinhos. Porque o Senhor vai estar conosco a cada passo que nós dermos. E Jesus deixa bem claro: quem quer salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem tiver a coragem de perder a sua vida por causa do Senhor vai reencontrá-la, vai ganhar a salvação. Quem quiser se salvar, quem quiser preservar a sua vida, quem não quiser ter perseguição, quem quiser continuar aproveitando tudo que o mundo oferece, vai até aproveitar sim, mas no final vai perder a vida eterna. Mas quem tomar a decisão de abrir mão das suas vontades, dos prazeres, por causa do Senhor, esse vai ter a vida eterna. E Jesus disse: o que vai adiantar a um homem ganhar o mundo inteiro se ele se perde e destrói a si mesmo? O que adianta, meu irmão e minha irmã, o homem dedicar a sua vida somente às coisas aqui da terra, se ele está se destruindo, se ele está tirando dele mesmo o direito à salvação? O que adianta acumular as coisas aqui na terra, se essas coisas nós não podemos levar para a glória, para a vida eterna? O que adianta a nossa mente, nosso coração ficarem só preocupados com as coisas materiais, com o ter, com o poder? Porque o Senhor disse: onde está o seu tesouro, ali está também o seu coração. Meu irmão e minha irmã, eu costumo dizer, porque eu carrego isso para a minha vida: nós podemos ser pobres materialmente. E isso não é nenhum desprezo. Nós podemos não ter nada ou não ter quase nada nesse mundo. Mas nós podemos construir a nossa riqueza nos céus. Nós podemos dedicar a nossa vida a sermos canal de bênção na vida dos outros. Quando na Quaresma o Senhor nos chama a doar as coisas que nós temos, a abençoar a vida dos outros. Quando fala de esmola, não é algo de dó, e não é somente aquele pouquinho que às vezes nós achamos que não vai nos fazer falta, mas é uma doação por inteiro. É fazer como Jesus fez quando ele tomou a decisão, quando ele aceitou doar a sua vida por amor a cada um de nós. E nós somos chamados hoje para viver essa verdade. Porque a primeira leitura da liturgia de hoje, lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 30, o Senhor vai dizer através de Moisés: se vocês observarem os preceitos, se vocês observarem os mandamentos do Senhor, se vocês forem fiéis, vocês serão abençoados. Mas se vocês desviarem o coração dos mandamentos do Senhor, indo por outros caminhos, vocês vão perecer.
A verdade do Senhor é que nos liberta e que nos dá a vida eterna. Mas se nós tomarmos a decisão de viver a nossa vida longe do Senhor, não é o Senhor que vai nos privar do céu. Somos nós mesmos que vamos, de uma forma ou de outra, estar dizendo para Deus que nós não queremos a vida eterna. Mas através desse tempo de quaresma, nós somos chamados ao arrependimento. Nós somos chamados a tomar essa decisão de mudar de vida. E eu creio sim, a começar de mim, que nesse tempo nós viveremos experiências maravilhosas com Deus. Muitos de nós experimentaremos esse poder transformador. Nossa vida será renovada, nós seremos restaurados, a nossa mente será restaurada, o nosso coração será restaurado, a nossa fé será restaurada e nós seremos configurados novamente à imagem e à semelhança do Senhor. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor, nós estamos vivendo esse tempo de quaresma, esses 40 dias, Senhor, que podem ser os 40 dias que vão dar um novo sentido à nossa vida. Então eu quero te pedir hoje, nessa oração, nos dá coragem, Senhor, pelo poder do Espírito Santo, de tomarmos essa decisão. Eu quero ser de Jesus. Eu quero viver essa vida nova. Eu não quero mais ser escravo do pecado, ser escravo do vício, ser escravo das minhas vontades. Jesus morreu para me fazer livre. E eu quero viver essa liberdade no Senhor, crendo, Jesus, que as leis, os mandamentos do Senhor não foram dados para nos aprisionar, mas o contrário, foram nos dados para sermos livres, livres no Senhor. Dai-nos, Senhor, essa força de renunciarmos a nós mesmos, às vontades humanas, aos prazeres do mundo, aos vícios que escravizam e dominam a vida de tantas pessoas, as maldades desse mundo, Senhor. E nos ajuda a entender que nós só podemos te seguir tomando a nossa cruz, mas com essa certeza que nós não carregaremos a cruz sozinhos, porque o Senhor prometeu: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.